João capítulo 13, a partir do verso 18. Vamos ver esse texto até o versículo 29. Aqui mostra, nesse texto, as aflições do Senhor Jesus Cristo. Jesus passou aflições. Jesus tem que anunciar um traidor que está entre eles. Isso não foi fácil para Jesus. O texto também vai mostrar o poder da malignidade do inimigo na vida de um homem que se distancia de Deus. Daqueles que abandonam a Cristo, a iniquidade. A que ponto um homem vai? Até onde o homem vai? A iniquidade do seu coração é tamanha. Quando se distancia de Cristo, quando se distancia da verdade. Então, esse texto vai trazer essa narrativa. Então, a partir do verso 18. O texto começa, Jesus falando que Ele não está se referindo a todas as pessoas. Mas esse verso 18, ele faz ligação com o versículo anterior. Você percebe aí que no versículo anterior, no 17, diz assim: agora que vocês aprenderam, pratiquem, para que sejam felizes. O verso 17, é isso que o texto está dizendo, no versículo anterior. Até aí, então, versículo 17, Jesus trouxe lições de humildade. Jesus havia ensinado até aí, então, que os seus discípulos deveriam sujeitar-se a Deus e servir uns aos outros. Esse foi o momento onde Jesus lavou os pés dos discípulos e disse que o fez como exemplo para que nós, ao seguirmos, fizéssemos a mesma coisa. Lavar os pés uns dos outros, servindo uns aos outros. Por isso, agora no verso 18, ele diz assim: não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Então, ele está dizendo, se todos aqueles pelos quais estavam ali tivessem, então, aprendido, compreendido aquela lição, não diz a todos, porque havia um dentre eles ali que não havia interesse no Senhor Jesus, não era um filho de Deus. Judas ali já estava sendo influenciado pelo inimigo por outros propósitos. Ele era um ladrão, inclusive o texto no início do capítulo 13 diz que Judas era um ladrão. Então, por isso que Jesus está dizendo, não digo isso a todos vocês. A palavra de Jesus ela é direcionada aos seus, ao seu povo, a um propósito. Deus conhece os seus, né? Por isso que ele está dizendo ali, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Conhece a índole de cada um, sabe quem é por dentro, né? Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Estou lendo o verso 18, tá? Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo estas antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, verso 20, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você tem para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso.
Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que lhe desse algo aos pobres. Vamos orar? Esse é o texto, né, da mensagem. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos o Teu Espírito Santo, a fim de que Ele possa revelar o que inspiraste aqui através do profeta, através do apóstolo João, para que possamos compreender e aplicar em nossas vidas com um único propósito: honrar, glorificar o Teu santo nome e viver na obediência da Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Dependemos de Ti, reconhecemos que somos ignorantes e somos pequenos, mas Tu és o nosso mestre, estamos aqui como Seus discípulos, alunos para aprender de Ti. Tu és eficiente, ó Pai, mas nós somos deficientes. Por isso pedimos, Senhor, ajuste nossa vida, para que possamos olhar para o Senhor. Nos ajude para que não dispersemos a nossa atenção às riquezas do tesouro que é a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, não só essa vez, mas mais uma vez aqui, o Senhor Jesus, Ele vai declarar que há entre eles ali discípulos que na realidade é o oposto de um verdadeiro discípulo. Não foi só essa vez, mas você percebe que no início do capítulo, Jesus já havia dito que havia um joio no meio do trigo, um lobo vestido de ovelha. Jesus está dizendo de uma forma, conduzindo aquilo de uma forma com o propósito de não chocar os outros discípulos por aquilo que estava para acontecer. Então, Jesus, Ele sabe como lidar com as coisas. E, indo mais, que Ele diz, né, no versículo 18, nós estamos no 18 novamente. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Ninguém estava entendendo ainda. Jesus está dizendo que conhece a todos eles, mas isso acontece, ele já está premeditando o que ele vai anunciar. Se prepare, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, que as Escrituras já havia predito. Aí ele diz assim: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. É o versículo 18, ele está dizendo: olha, isso vai acontecer. Isso está acontecendo. E que tudo que estava acontecendo já estava pré-determinado nas Escrituras. A Escritura já registrava que haveria que um ali o trairia. Por isso que ele diz: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Jesus quer encorajar os remanescentes, os outros discípulos, para que eles possam perseverar na vocação pelo qual eles tinham sido chamados. Não desistir. Porque um deles, que parecia ser um parceiro, haveria de abandonar a fé. Ou poderia até dizer melhor, a sua máscara iria cair, porque havia um traidor entre eles. Não que ele tomou um rumo diferente, mas que ele, na realidade, nunca tinha tomado o caminho certo. Jesus então está cuidando dos outros. Ele sabe como lidar isso. Uma notícia dessa não é fácil de engolir. Mas ele está sendo bem claro e mostrando que ele não está sendo enganado. Nada está oculto para ele, o Mestre, para o Senhor Jesus. Por isso que ele começa a dizer no verso 18, que ele conhece a cada um deles. Aí está, então, novamente, ele demonstrando a prova clara da sua deidade. De que Cristo, aí, ele conhece a intenção e a índole do coração de todos eles. E o que aprendemos aqui, então, com o Senhor Jesus? Com esse que é o nosso mestre. Assim como ele suportou com paciência o traidor, nós devemos também suportar com paciência aqueles que muitas vezes negam a fé, traem a palavra de Deus,
trai o Senhor Jesus. Muitas vezes os inimigos da igreja, eles estão entre os mais renomados. Muitas vezes eles estão colocados em ofícios importantes. Muitas vezes são grandes traidores. Nós estamos diante de um apóstolo. Judas era um apóstolo. Da mesma forma acontece na igreja de hoje, na igreja contemporânea. Mas de uma coisa nós sabemos: Cristo tem tudo sob controle. Ele conhece a sua igreja, Ele conhece as suas ovelhas, Ele conhece o seu povo, Ele conhece os seus líderes. E, inclusive, nos dias de hoje, tudo está registrado já, que os traidores continuarão a se levantar. A Bíblia diz que hão de se levantar anticristos, que são traidores da palavra de Deus, são opositores da própria verdade. No verso 19, diz assim: estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Esse é o propósito de Jesus manter o mistério ali e gradativamente revelando a eles, para que eles, de forma paciente, pudessem observar o desenrolar, o desenvolver do Senhor Jesus, que os ensina e traz lição como um verdadeiro mestre. A fé, irmãos, que Cristo proporciona a cada um, nos deu, elas testificam as evidências, e elas são evidências de que Deus é Deus. São provas contundentes. Há evidências suficientes e mais do que necessárias que levam o nosso intelecto a compreender que Deus existe, que Jesus é Senhor, tanto nas Escrituras quanto na própria criação. Nós cremos em algo que conhecemos, isso que eu quero dizer. Nossa fé não é um salto no escuro. Nós cremos em algo que já conhecemos, porque Ele se revelou, se fez conhecer. Então Jesus está dizendo: eu lhes digo antes que aconteça. Olha o tratamento de Cristo da nossa fé. Olha o cuidado de Jesus para nós não sermos abalados em nossa fé. Ele está dizendo: olha, fica firme. Sou mestre de vocês. Eu vou revelar uma coisa antes que aconteça, para que quando acontecer, você ainda fique mais firme ainda. E saiba muito mais de que eu sou. Versículo 19 termina, né? Para que vocês creiam que eu sou. O que nós entendemos, irmãos, é que a cada dia que nós nos relacionamos com o Senhor Jesus, com Cristo, mais e mais Ele vai nos ajudar em nossa fé. A obra que Ele começou em nós, Ele vai aperfeiçoar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, surgirá dúvidas. Nós vamos ter alguns equívocos em nossas mentes. Mas uma coisa nós sabemos e percebemos a conduta do Senhor Jesus aos seus alunos, de que, graças a Deus, que quando as Escrituras, a verdade das Escrituras, ela começa a se harmonizar com as experiências do nosso dia a dia, e nós, tanto na alegria, na saúde, na dor, na enfermidade, há uma harmonia, sabendo que Deus está conduzindo todas essas coisas. Nós percebemos, através das Escrituras e das nossas experiências do dia a dia, de uma forma bem clara, que Deus
tem cuidado de nós, que Ele é o provedor da nossa fé. E se é que nós estamos firmes hoje, é porque Ele tratou conosco com carinho, com cuidado, porque o que Ele plantou aqui dentro de cada um de nós é algo precioso e sensível. Jesus sabe cuidar daquilo que Ele tem plantado no nosso terreno, no nosso coração. Não é como alguns que entram num jardim e saem pisando por tudo, sem conhecer do que se trata. Jesus é o bom jardineiro. E Ele cuida de nossa fé, mesmo que tenha e com uma semente que ainda está para abrir ou germinar em si. Ele conhece, mesmo que não conseguimos ver fé alguma, mas Ele sabe muito bem o que Ele plantou ali, que é uma semente genuína, que foi numa terra boa, e Ele tem regado e cuidado. E o cuidado de Jesus aqui é esse. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Aumentar a fé deles, a fim de que eles, no processo, no progresso da fé deles, possam evoluir ainda mais. São experiências com o Senhor Jesus. E novamente nós vemos Ele se apresentar como o eu sou, o Messias prometido. Então, as palavras que Cristo pronuncia aqui dos seus lábios aos seus discípulos, ela vai acrescentar a cada dia mais o progresso da fé de cada um deles. Então, nós precisamos olhar para as Escrituras e esperar de Cristo algo para acrescentar na nossa vida. Tudo que está registrado nas Escrituras, Cristo as pode revelar. Pode revelar. Ele é o autor das Escrituras. Ele é aquele que nos fornece o manual do proprietário, mas ele também vem junto com o manual, porque às vezes nós não compreendemos o manual, mas ele está para nos explicar o manual do usuário. Porque nós não sabemos como aplicar a nossa vida para a obra de Deus. E a Bíblia é um manual, no qual nós aprendemos como aplicar esse mecanismo. Mas a gente não entende o manual. Mas Jesus vem junto, e aí o cuidado dele é explicar as Sagradas Escrituras de uma forma que só ele sabe fazer. Verso 20. Jesus diz assim: eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo que quem recebe os discípulos de Cristo, recebe o Filho de Deus. E que quem recebe o Messias, o Cristo enviado, recebe o Pai que o enviou. Junto. Você recebe os discípulos, você recebe o Mestre. Você recebe o Mestre, você recebe o Pai das luzes. Estão tudo juntos. E por que Jesus parece que fala de um texto que parece que saiu fora do contexto? Ele está falando sobre um que haveria de se apresentar como traidor. Ele está falando que ele é o eu sou. Mas agora ele começa a dizer para eles, trazer para eles um ensinamento que quer dizer aqui que nós devemos buscar os bons exemplos. E que, pelo fato de nós sermos tão propensos a nos deixar ser levados pelos maus exemplos do que os bons, ele vai nos instruir aqui, e nos chamando a olhar para os bons exemplos. De certa forma, nós percebemos que ele volta o assunto em questão dos versículos anteriores até o 17. Como se o Senhor estivesse novamente nos orientando a receber com humildade uns aos outros, a receber e nos sujeitar a Deus,
Porque se nós receber Jesus em nossas vidas, nós estaremos recebendo Deus em nós. Ao receber os discípulos, os seus alunos, ao receber os seus filhos, as suas ovelhas, os seus seguidores, nós estamos recebendo a Cristo. E recebendo Cristo, nós temos Deus em nossa vida. É isso que Jesus está orientando. De forma que ele está diante de um mau exemplo. Há 11 ali, como bons exemplos, e um é o mau exemplo. Então, Jesus vai orientar, deixe de lado o mau exemplo, deixe de lado todo o embaraço, busquemos os bons exemplos, por mais simples e humildes que sejam, devemos olhar se eles são exemplos para nós, que nós possamos utilizar como algo que possa proporcionar algo em nossas vidas para glorificar ao Senhor. Por que, irmãos, exemplos simples, inclusive? Porque nós estamos diante de um homem que tem um título nobre, o apóstolo Judas. Mas é um mau exemplo. Porque o apóstolo Judas, ele era um apóstolo, mas ele precisava receber a Cristo. Porque se ele tivesse recebido a Cristo, ele teria recebido Deus. Mas você vai ver, e você já percebeu que nos primeiros versículos do capítulo 13, ele já estava sendo influenciado pelo próprio diabo, e não por Deus. Então, o apóstolo Judas precisava receber a Cristo. E para ele receber a Cristo, ele precisava receber os discípulos. Ele precisava receber os seus irmãos ali. Quem recebe aos discípulos, recebe a Cristo, recebendo a Cristo, recebe Deus. Mas o problema do apóstolo Paulo está lá, no básico, do apóstolo Judas, está no básico. Ele não está recebendo nem os seus próprios discípulos. Judas não recebe eles, ele engana todos, menos a Jesus, menos o mestre. Ninguém sabe a intenção verdadeira de Judas, ali como um traidor. Mas Jesus sabe, o mestre sabe. E ele diz, olha, vocês precisam saber que eu sei, para que quando ele se revelar, vocês creiam que eu sou. Jesus sabe de tudo, Jesus sabe de todos. Ele começa a dizer no versículo 18 que ele conhece os que escolheu. Então o Senhor Jesus vai revelar aos seus, aos outros discípulos, tudo o que está se passando. É como se ele estivesse dizendo, marque bem esta hora, porque está acontecendo uma coisa exatamente agora. Os 11 discípulos estão sendo enganados por um dos líderes ali. Judas é um dos líderes. Jesus é o líder geral, é o mestre entre eles. Mas são 12 sustentáculos ali. E ali eles estão sendo enganados por um entre eles. Muitos líderes das igrejas contemporâneas, hoje, muitos são enganados por seus membros. Mas o Senhor da igreja conhece a todos. A Ele ninguém engana. Naquele dia, será feita então a separação daqueles que são as ovelhas, daqueles que não são as ovelhas do Senhor, que estavam por um outro propósito, que eram traidores do Evangelho, que eram anticristo, que tinham outra intenção, não amavam o Senhor, não prezavam por sua palavra e não tinha Cristo como seu mestre e professor. O verso 21 diz assim, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Nós percebemos aqui o quanto a figura de Judas, com este ofício de apóstolo, ela é monstruosa. Estava para acontecer um crime horrível, e por isso Cristo se entristeceu. Ele perturbou-se em seu espírito, diz o texto, depois de dizer essas coisas.
Irmão, é uma situação constrangedora. Mais do que constrangedora, é uma situação terrível. É uma situação que abala a qualquer um. Porque quando nós podemos chamar de sacra ordem, que havia sido ordenada a esse como líder do cristianismo, ela é traída. Isso acontece com os líderes dos dias de hoje. Quando nós vemos líderes se perdendo, abandonando a fé, sendo desmascarados, porque desprezaram o evangelho que por muito tempo havia pregado. E aí, é isso que acontece com Deus, na pessoa de Cristo. Ele perturba-se em seu espírito, porque estão negando a majestade divina, pela qual eles deveriam ter brilhado com o fulgor do brilho do evangelho, como os outros fizeram. Brilharam com o brilho do fulgor da palavra que eles pregaram a vida toda. Mas o que acontece com o Senhor Jesus aqui? O texto diz que o semblante do Senhor Jesus muda. E a intenção de Cristo é para intensificar ainda mais o que ele havia anunciado através da sua linguagem. Jesus não se mostra indiferente. Ele anuncia isso e ele se entristece. O texto diz que Jesus, ele turbou o seu semblante, de que profundamente ele havia comovido em sua mente. Não é fácil perder um parceiro, irmãos. Não é fácil. Jesus está perdendo um parceiro ali, um deles. É com grande pesar que Cristo anuncia o traidor. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. É um sofrimento que chega no íntimo do Senhor Jesus. Não é um sofrimento fingido. Esta é uma hora dura dessa revelação. Cristo sabe muito bem a magnitude do prejuízo daquele que não o tem. Judas vai para o inferno por toda a eternidade. Anunciar ali o traidor. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que se perde. Não tem prazer. Ao contrário. Vemos no rosto, na face de Cristo, nessa declaração de que João escreve que Jesus perturbou-se em seu espírito quando declara que havia um traidor entre eles. Esse é o sofrimento do Senhor Jesus. Verso 22. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Daquelas pessoas que não têm ciência do crime, quando é anunciado, diz: você sabe o que aconteceu? Ela se depara com uma notícia bombástica. Ela está sabendo que há entre eles um que é um traidor. Então é por isso que o texto do 22 está dizendo que os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. O que está acontecendo? Um de nós. Judas está entre eles ali. Para os 11 há uma novidade, mas para Judas não há novidade nenhuma. Ele sabe muito bem que está se referindo a ele. Ele é uma pessoa maliciosa ali. E ele se mostra insensível, provavelmente diz: nossa, quem será? Jesus é a autoridade entre eles. E essa autoridade é respeitada entre os 11 principalmente. Porque eles estavam convencidos de que o Mestre, Cristo ali, não iria brincar com algo tão sério. Jesus está dizendo que há um entre eles que é um traidor. Jesus não diria nada sem uma justa razão nessa magnitude.
Então um temor cai sobre os discípulos. Um temor muito grande. Eles começam a olhar entre eles. Mas Judas ali não se apresenta. Ele com o coração endurecido. Jesus está dizendo isso como uma advertência. Jesus está anunciando isso, mas ele está rígido. Ele não cede. Isso porque o início do texto já diz que o diabo já havia expulsado dele toda a reverência, porque ele estava sendo influenciado pelo próprio maligno. O que acontece quando os filhos de Deus ouvem a sentença dos ímpios? Batem palmas? Não. Lhes são subtraídas os sorrisos do seu rosto. Porque saber que um que estava entre nós será julgado para o inferno, deve cair um temor muito grande. Um temor muito grande. O clima muda. Jesus está anunciando que há entre eles ali um filho do diabo. Mas eles imediatamente começam a olhar uns para os outros, eles começam a examinar a si próprios, para se guardarem da hipocrisia. Eles estão estudando, eles estão sondando o seu próprio coração, temendo a sua própria conduta. É assim que são os filhos de Deus. Os discípulos, quando voltaram, os 70, expulsando demônios, disseram: Senhor, até os demônios ouvem o que com a sua autoridade no teu nome, eles são expulsos. Jesus disse: não se alegre por isso não. Eu vi o diabo ser lançado do céu como um raio e ninguém bateu palma. Isso é triste. O que aconteceu com o diabo foi triste. Alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida, Jesus disse para eles. É o que está acontecendo aqui. Jesus não está fazendo nenhuma festa a anunciar Judas. Ele se entristece. E os discípulos começam a olhar um para os outros e percebem que o negócio não está bom. Poderia ser qualquer um de nós, irmãos. É possível que eles pensem, será um de nós? Poderia ser qualquer um deles. Que Deus nos livre do mal. O que nós aprendemos? Olha a condução de Cristo ao revelar. Jesus não está fazendo um clima. Não é uma novela. Jesus aqui, ele nos ensina que nós não devemos apontar o dedo nem ao traidor. Porque senão ela pode voltar para a nossa direção. Nem para o traidor. A menos que eu esteja simplesmente pregando a palavra de Cristo e ela o revele. Por isso, nós devemos calar. As nossas considerações, o que eu acho não importa diante de Deus. Nós temos que entender e buscar ao Senhor na esperança de que o Senhor possa arrastar aquela pessoa para a luz, para dois propósitos. Ou para o envergonhar e a sua máscara cair, ou para ela se conscientizar e vir pela dor. A gente não sabe. Então eu peguei emprestado aqui, nós estamos lendo o verso 22, né? O 23, ainda, o verso 23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. O texto está dizendo que havia um discípulo que Jesus amava. Esse é João, o apóstolo do amor. Nós percebemos que era um dos discípulos que estava sempre mais próximo do Senhor Jesus. Nós entendemos e nós aprendemos que quanto mais íntimos de Cristo formos, mais nós seremos alcançados por seu amor. Quanto mais próximo nós estivermos da sua palavra, da verdade, da própria pessoa do Senhor Jesus, mais nós seremos aquecidos por Ele. Ele tem um alento para nós. A Bíblia diz que Deus ama aquele que doa com alegria.
aquele que se doa, aquele que se entrega, aquele que se dedica uns aos outros. Por isso devemos nos entregar a Cristo e nos dedicar uns aos outros com os dons pelo qual o Senhor confiou a cada um de nós. Deus deu-nos dons, e esses dons que nós recebemos é para servir uns aos outros, servir a igreja de Cristo, auxiliar uns aos outros na deficiência, para que possamos completar de forma maravilhosa a plenitude do corpo de Cristo, sem nenhuma deficiência. Devemos então, irmãos, se nós fizermos isso, esse amor que nós dedicamos ao próximo através dos dons que Deus confiou a nós, ele deve ser regulado com propriedade. Aquilo que nós fazemos ao próximo, devemos fazer através do Evangelho de Cristo, através da palavra. Toda a nossa ação que é direcionada ao próximo, ela deve ser motivada pela nossa dedicação a Deus. Precisa existir um propósito acima do nosso auxílio ao semelhante. O propósito é a nossa dedicação ao Senhor. Porque senão nós não vamos direcionar a Ele a honra e a glória do verdadeiro amor de Deus em nós, se é que nós temos o amor de Deus. Então não é o nosso amor ao próximo, mas é o amor de Deus ao próximo em nós. Mas não é nosso. Deus nos move de uma forma extraordinária, e a honra e a glória é direcionada ao Senhor. Para que nós possamos ser citados, irmãos, como foi aqui o apóstolo João, um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Que nós possamos ser citados por Cristo como seus discípulos amados. Você imagina o seu nome ser citado pelo Senhor? Um deles, um servo que Jesus amava, que esse servo seja o seu nome, que seja a sua vida. E por que Jesus amava? Porque ele era um dos apóstolos que estava mais próximo de Jesus. Ele tinha intimidade com o Senhor, na sua palavra, na sua intimidade, no andar, no pensar, no agir. Havia uma dedicação, e Jesus demonstrava um amor especial para ele. Veja o versículo 24. Aqui é o outro apóstolo, Simão Pedro. Olha aqui, novamente aparece a figura de Pedro. Você percebe que Pedro se relaciona com Jesus aqui até o versículo 17 por 3 vezes. Jesus vai lavar os pés e diz: não, Senhor, não vai lavar não. Não, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele fala: não, então, Senhor, então lava todo o meu corpo. Não, Pedro, não precisa lavar o corpo todo, porque você já foi lavado pela palavra. Enfim, há um confronto ali. E Pedro diz: não, Senhor, nunca o Senhor vai fazer isso. Então Pedro é um extrovertido. E novamente esse Pedro ali, ele aparece novamente ali. Jesus havia tratado e ele levou 3 vezes uma resposta que o calou. Ele tentou confrontar a Cristo e impedir que Cristo lavasse seu próprio pé. Agora nós vemos um Pedro aqui cauteloso. Olha como que ele faz sinais para João. Ei, João, pergunta para ele. Porque se eu perguntar, eu vou levar outra chapuletada. Olha o que ele diz assim: Simão fez sinais para esse discípulo, que é João. Pedro, né? Pedro faz sinal para João. Como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. O que acontece com Pedro, irmãos? Ele não consegue deixar os fatos correr naturalmente o seu curso. Ele está ali novamente. Ele é extrovertido, ele apresenta um não convertido ainda. Jesus está conduzindo e ele quer avançar mais ainda. Ele quer avançar, colocar no vezes 2, vezes 3 ali.
mas é na velocidade de Jesus. Você veja que Jesus ali não está embaçando. Ele precisa revelar as coisas no tempo de Deus. Mas olha para João. Olha o bom exemplo aqui. Nós vamos ver aqui em João a maneira reverente de que um verdadeiro discípulo deve se chegar ao mestre. Veja a maneira reverente. Enquanto Pedro disse, não, Senhor, nunca o Senhor fará isso. E agora ele, de uma forma cautelosa, está tentando instruir João a perguntar. Mas olha, um versículo totalmente exclusivo, separado aqui, que é o versículo 25. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, esse é João. Inclinando-se. Veja a reverência. Perguntou-lhe, Senhor, quem é? Isso é reverência. Nós devemos tirar as sandálias dos nossos pés quando nós pisarmos em terra santa. Foi isso que Deus disse para Moisés. Tire as sandálias. Você vai falar comigo. Baixe o facho. Ao adentrarmos na presença de Deus, no santuário do Senhor, toda reverência. Nós vivemos na presença de Deus todos os dias, toda hora. Ao direcionarmos nossa palavra a Ele, nós temos que dar-lhe a honra que lhe é devida. Nós aprendemos isso aqui em Eclesiastes 5:2. Olha a instrução. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as suas palavras. Eclesiastes 5:2. Cuidado. Seja reverente. Ao falar com Deus, nós estamos falando com o presidente do universo, o Criador. Não estamos falando com qualquer um. E aprendemos com João, no versículo 25, ele inclina-se, diante do Senhor Jesus e faz uma pergunta bem curtinha. Senhor, quem é? Se me permita perguntar, Senhor, inclinado-lhe, Senhor, quem é? É assim que se fala com Deus. Versículo 26, Jesus responde: aquele a quem eu lhe der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Nós poderíamos perguntar aqui, por que Jesus não apontou o traidor? Por que não o chamou pelo nome? Judas, vem aqui. Olha, pessoal, esse é o camarada. Ele revela ali para João. João, vou fazer um sinal. E através desse sinal você vai saber quem é o traidor. O que nós aprendemos com Jesus mais uma vez? A paciência de Cristo. A destreza dele instruir os seus discípulos. A João ali. Ele mostra que a sua intenção diante do traidor não é exibi-lo publicamente e envergonhá-lo diante de todos. Não é. Quem consegue fazer isso, irmãos? Só o verdadeiro cristão. Nós aprendemos, eis aí a atitude de um mestre. Na sua palavra, no seu ofício, mestre. Ele revela apenas para João. É possível que Pedro tenha observado o movimento e ele também entendeu ali a mensagem, o toque que Jesus, através daquele sinal, tinha feito. É possível que Pedro também tenha observado isso e que tenha ali dentre eles agora duas testemunhas prováveis da resposta de que Judas é o traidor entre eles. Mas que no momento oportuno eles haveriam ainda de revelar aos outros. Mas de uma coisa, dois deles já sabiam que Jesus sabia quem era o traidor. As prováveis testemunhas. Devemos ser pacientes, irmãos. E
orientar com amor a todos os que se opõem contra o Evangelho, com amor e com paciência. Por que eu devo fazer isso? Na esperança de que Deus conceda-lhe o arrependimento. De sábado nós estamos estudando isso. Então eu vou emprestar aqui o texto de sábado para falar o que eu acabei de dizer. 2 Timóteo 2, eu estou imaginando que vocês estão olhando aqui. 2 Timóteo 2, por favor. Abra aí a sua Bíblia. 2 Timóteo 2, versículo 24. Olha o que diz aí. Versículo 24, 2 Timóteo 2. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Então ele está dizendo que aqueles que estão diante da verdade precisam ser pacientes. Não convém brigar. Agora o versículo 25, olha lá. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Quer dizer, a todos os que se levantam contra o Evangelho, contra a verdade, contra a palavra. Mansidão. Como Jesus fez, com mansidão. A gente não tem que vencer a ninguém na teologia. A gente tem que pregar a palavra com mansidão, mas a verdade, às vezes ela é dura, mas com amor. Com amor. Olha aí, o texto continua dizendo: na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. É a nossa esperança. Pregar a verdade, falar a verdade, corrigir com mansidão, com amor, com paciência, ensinando a todos, sabendo de uma coisa, que se o Senhor não conceder o arrependimento, essa pessoa vai sempre dizer: eu não acredito, você está errado, você é do diabo, eu não acredito no que você está falando. É assim que falava com Jesus, chamou ele de endemoniado. Mas a Bíblia diz que nós, como discípulos de Jesus, temos que pregar na esperança de que Deus conceda o arrependimento, sabendo que, por mais teólogo que sejamos, se Deus não conceder o arrependimento a essa pessoa, ela vai para o inferno. E nós ficaremos muito tristes, como Jesus turbou em seu coração, em saber que havia um entre eles, ouvindo a mensagem de Jesus, ou a mensagem do Evangelho. Existe alguém melhor do que o próprio Senhor Jesus para falar do amor de Deus, as revelações das Sagradas Escrituras? Não existe ninguém melhor do que o Senhor Jesus. No entanto, entre eles ali, um que rejeitou-o. Então o texto está dizendo que nós temos que fazer como Jesus fez, com paciência, pregar a verdade, com mansidão, na esperança de que Deus conceda o arrependimento. Então o arrependimento, irmãos, não é uma atitude do ser humano, é um dom de Deus. Porque se Deus não conceder o arrependimento, não tem jeito. É Deus quem concede. A Bíblia diz que o arrependimento é um dom. Está aí na sua Bíblia. Na esperança de que Deus conceda dele o arrependimento. É algo que vem do Senhor, se o Senhor não der o arrependimento. Mas o texto continua dizendo assim, que esse arrependimento vai levar ele ao conhecimento da verdade. O texto diz assim: levando-os ao conhecimento da verdade. O 26 diz assim: para que assim voltem à sobriedade. Voltar à sobriedade é o inverso daquele que está bêbado pelo mundo, escravo, atordoado, na esperança de que Deus o deixe lúcido e escape da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. É na esperança. Jesus ali, ele trabalha de uma forma extraordinária, paciente e mansa. Jesus sabe o resultado. Nós não sabemos o resultado, mas Jesus sabe o resultado. Ele sabe muito bem que tudo aquilo que ele investiu naquele homem era negativo para ele. Mas nós não sabemos. Por isso nós devemos que pregar a palavra como instrui-nos aqui em 2 Timóteo, com mansidão, com destreza,
com paciência, a todos, inclusive aqueles que se levantam contra o Evangelho. O texto diz, todos aqueles que se opõem à palavra de Deus. Então vamos lá. Verso 27, João 13, 27. Estamos acabando. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. O que nós percebemos agora que nesse ex-apóstolo de Jesus, agora não era apenas a influência do inimigo que aparece nos primeiros versículos desse capítulo. Não era uma influência, mas agora Judas estava possuído por Satanás. Porque o texto diz que Satanás entrou nele. Então agora Satanás é instigado a arquitetar tão hediondo crime contra o Rei dos Reis. E Jesus ordena ele. Não pede, diz assim, o que você está para fazer, faça depressa. Vá logo, Judas. Já sei tudo o que você vai fazer. O que você tem que fazer, faça logo. Estou ordenando. Você está ao meu comando. Romanos 1, 26, o tempo está acabando, né? Irmãos, abra aí, por favor, Romanos 1. Veja o que acontece a todos aqueles que abandonam definitivamente ao Senhor. Que Deus os entrega às suas paixões. E nós vemos tantas barbaridades. Nós estamos vendo aqui que Jesus está entregando ele a Satanás. O diabo acabou de entrar em Judas. Jesus não podia expulsar o demônio dele, o diabo na sua vida? Poderia, mas esse não era o propósito. Ele diz, Judas, some daqui. Você vai me trair. Então faça o que está já no intuito do seu coração. E Jesus entregou ele aos seus próprios desejos. Romanos 1, 26 a 28, o apóstolo Paulo explica isso aos romanos. Olha o que ele diz aí, a partir do versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. É o que Cristo faz aqui, abandona Judas a sua paixão infame. Ele era um traidor, um golpista. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Quando nós vemos a promiscuidade do mundo, é porque essas pessoas foram entregues às suas paixões. Elas insistiram, elas se levantaram contra Deus, elas blasfemaram, elas criticaram e elas então foram entregues. Então, o texto diz, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhante também, o verso 27, os homens, deixando o uso natural da mulher, hétero, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, homo, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Deus, quando entrega, é terrível. Olha lá, versículo 28. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Olha, eles tinham conhecimento de Deus, mas eles não se importaram. Eles tinham conhecimento, eles sabem o que é certo, eles sabem o que é errado, eles tinham conhecimento de Deus, mas eles não se importaram. Não importa com isso. O texto está dizendo, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, eles não são inocentes, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Percebemos então, o texto está dizendo que, à medida que os ímpios provocam a ira de Deus, por meio da ingratidão, por meio da rebeldia, Deus os priva da luz e os entrega às suas próprias paixões. Como se dissesse, numa linguagem bem comum, Deus larga a mão. O texto diz que a paciência de Deus
ela vai até um ponto e depois ele os entrega. O texto está dizendo. Isso é incrível, é difícil de engolir, mas o texto está dizendo aqui. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para pregar a palavra. Entende? Eu não sou mestre, eu sou só um papagaio. Então, a Bíblia está dizendo que Deus entrega as suas paixões, como se Deus estivesse largando mão. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, faça-se então a sua vontade. E quando Deus entrega a vontade do homem, ele está perdido. E é o que aconteceu com Judas. Ele entregou ele ao inimigo. E entregando ele ao inimigo, retirou-lhe a proteção divina. E agora, ele é possuído pelo próprio diabo. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, Judas? Faça depressa, disse Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, irmãos, também em outro texto, em João, não vou falar, não precisa abrir a sua Bíblia agora aqui. 12, 21. Não deixe-se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E o texto começa a dizer também que Cristo amontoa brasas de fogo sobre a cabeça dos desobedientes. O que quer dizer isso? E no caso aqui, ele amontoou brasas de fogo sobre a cabeça de Judas. E isso quer dizer que aumenta mais ainda a sua culpa quando é colocado sobre ele a sua intenção, que é revelada. E ao invés desse indivíduo voltar atrás e dizer, fui desmascarado, ele continua. Então, o fato dele fazer e continuar deliberadamente, é isso que o texto está dizendo, que Deus está amontoando brasas, mais culpa sobre ele ainda, porque ele está fazendo com a intenção e sem voltar atrás, intencionalmente. Agora, no mesmo texto vai dizer que, você vê que tão logo Judas comeu o pão, Jesus diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. É o inimigo, Jesus. Tem fome? Deu-lhe de comer. Os discípulos estão olhando. Mas, Senhor, o Senhor tem muita paciência. Eu já teria chutado o balde. Mas Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele mostra compassividade. Há propósitos nisso. Então, depois de Jesus fazer tudo aquilo, sabendo que Jesus sabia de todas as coisas, ele não recua. Judas segue adiante na sua trama. A sua culpa ainda aumenta ainda mais. E Cristo ali não discute com ele, nem o obriga a mudar. Mesmo sabendo de todas as coisas, Jesus sabe que não tem mais jeito para Judas. Judas podia dizer, para com isso, seu traidor. Podia envergonhar ele diante de todos. Mas Jesus respeitou até o traidor. E se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Judas, você tem que fazer, meu amigo. Faça. Faça. Nem isso o constrangeu. Jesus não deu na cara de Judas. Jesus demonstrou paciente e compassivo até o fim. E Judas continua resolvendo caminhar para a destruição. Ele já havia se arruinado por sua própria culpa, deliberadamente, porque ele tomou essa decisão. Já havia sido deixado levado pelo diabo. Cristo apenas agora está revelando o que precisar, o que previamente já era. E aí o verso 28 termina dizendo assim, mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Ninguém entendeu. Nós sabemos que João ouviu de Jesus. Ou João não tinha dito ainda aos outros o que ele tinha falado, ou eles estavam tão abalados ali que perderam a noção, perderam o equilíbrio mental. Ninguém à mesa entendeu. Jesus disse para ele, o que você tem que fazer, Judas? Faça depressa. E Judas sai para fazer. Todo mundo olha e fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O verso 28 está dizendo, ninguém à mesa entendeu. Por quê, irmãos?
Porque os perversos, eles são tão sutis. Os perversos são tão hábeis nas suas enganações, que os discípulos não entenderam. É preciso muita destreza do observador para descobrir o engano ali. Jesus saiu. O Judas saiu, como se não tivesse acontecido nada. De forma, irmãos, que muitas vezes, quando nós queremos julgar as pessoas, nós estamos tão equivocados em nossas considerações, porque às vezes nós acusamos o inocente acusamos o inocente e inocentamos o culpado. Mas que somente através das Escrituras nós vamos conseguir discernir a verdade. Nós precisamos das instruções do Senhor Jesus. E se nós deixarmos ser levados por nossas próprias mentes, por nossas próprias emoções, nós vamos errar, como os discípulos aqui. Eles não entenderam nada. Eles estavam diante ali da verdade, do mensageiro do Evangelho. Por isso, as nossas considerações, irmãos, o nosso coração, que é enganoso, ele deve ser colocado à parte. Porque o nosso coração e as nossas considerações nos impedem a entendermos até as orientações de Cristo em sua palavra. Nós não podemos ter uma régua, um prumo na nossa vida como o método de definir o que é certo de Deus, o que é errado. A palavra tem que ser o prumo, e não eu. Eu não posso selecionar como você vai no almoço self-service e escolhe o que você quer comer. Coma o que foi colocado à mesa. A palavra de Deus. Deus, Ele sabe muito bem o que realmente precisamos. E termina no versículo 29, né? Está extenso, né, irmãos? Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Olha aí, as deduções dos discípulos. Eles não perceberam aqui, ao olhar os pensamentos e as deduções dos discípulos, nós estamos percebendo que Judas não havia sido desmascarado entre eles, porque eles não sabiam ainda o que estava acontecendo. Eles não tinham o conhecimento verdadeiro das intenções de Judas. O texto está dizendo que eles imaginavam que Judas estaria prestando algum serviço ao mestre, como normalmente Judas fazia, porque ele era o encarregado do dinheiro. Diferente de Cristo, diferente do mestre. Jesus é Senhor de todos. Além do mais, Ele é Senhor da situação. Ele conhece todos os detalhes, inclusive os detalhes da sua paixão. A sua hora estava chegando. Ele sabe a hora certa de todas as coisas. Tudo estava nas mãos do Senhor Jesus. A sua vida não está na mão do traidor. Jesus não está nas mãos de Judas. Aquele era o momento que Deus havia preparado para ele. Não era o momento escolhido pelo Sinédrio e nem por Judas Iscariotes. Mas era o momento escolhido por Deus. Por isso que Jesus ordena a Judas: depressa, Judas. Chegou a hora. Faça o que precisa ser feito. Então Judas, ele não pode mais adiar a sua intenção maligna, porque o mestre já descobriu, ele já percebe. A máscara de Judas havia caído. A identidade do traidor havia sido revelada. Cristo, então, com destreza, comanda a sua própria traição. Judas, faça o que precisa ser feito. Eu quero finalizar aqui com o texto de João 10, 17 e 18. Diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para retomá-la. Jesus tem o poder de dar e retomar. Por isso que o Pai ama a Jesus, o seu Filho, porque ele percebe o quanto o seu Filho é poderoso. Não foi Judas que tirou a sua vida.
Jesus disse, eu tenho o poder. Meu Pai me ama porque Ele sabe que eu dou quando eu quero e tomo quando eu quero. Algum suicida pode até tirar a sua própria vida, mas ele não pode retomá-la. Jesus, Ele tem poder para dar e retomá-la. E aí o versículo 18 também diz assim, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Amém. Esse é um texto que mostra a angústia do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo mostra a destreza de um mestre que instrui os seus discípulos para não sofrer a pena de um parceiro. Mas Jesus sofre. Ele sofre. Sei que os discípulos também sofreram. Não é fácil uma situação dessa, pelo qual ainda a igreja tem passado. Nós queríamos que todos chegassem ao conhecimento, mas infelizmente não é assim. Vamos então para esse momento da Santa Ceia.